Olá, meus irmãos e minhas irmãs, tudo bem com vocês? Que a paz do nosso Deus esteja em cada coração. Amém. Mais uma lição da Escola Sabatina, seja bem-vindo à TV Verdade Presente. Se você não é inscrito no nosso canal, que você possa se inscrever, você possa deixar seu joinha, clica no sininho para você receber novas notificações e compartilhe essa mensagem com outros irmãos. Assim a gente está cumprindo a palavra do Senhor Jesus, que pregar em todo mundo. Se você puder, vamos ajoelhar para falar com o nosso Deus. Santo e eterno Deus que estás nos céus, louvado e exaltado seja seu santo e maravilhoso nome para sempre, Senhor. Amém, Senhor. Muito obrigado, Pai, por mais essa oportunidade de estarmos aqui para adorar o seu santo nome e para continuar o trabalho que o Senhor nos entregasse para fazer. Amém. Que é levar a sua mensagem, que é falar do seu evangelho à luz da Bíblia e do espírito de profecia. Amém. Amém. Senhor bendito, mas nós reconhecemos que nós somos pequenos, Senhor, que nós somos falhos e que estamos sujeitos a erros. Por isso rogamos que o teu santo e maravilhoso Espírito Santo esteja conosco, nos fortalecendo, colocando as palavras certas em nossos lábios e moldando o nosso coração à imagem e semelhança do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. De modo semelhante também eu peço pelos irmãos, pelos amigos que nos assistem, que a bênção do Senhor também se estendam a eles, fortalecendo-os mais e mais na verdade em Cristo Jesus. Amém, Senhor. Pedimos essas bênçãos não porque somos dignos, mas em nome do Senhor Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Amém, Senhor. Se você é novo no nosso canal, irmãos, quero apresentar, meu nome é Alexandre, esse é o irmão Evilânio. Deus abençoe, meus amigos. E irmão Ricardo. Deus Sempre abençoe. a gente está aqui trazendo as lições para os irmãos. Que o irmão só orar por nós, nós vamos orando pelos irmãos. E o texto para nós dar início aqui é Apocalipse 21, verso 5. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Lição 13, faço nova todas as coisas. Última lição desse trimestre. Então vamos comentar, irmãos, esse texto aí. Interessante, né, irmãos, que ele já começa falando, né, aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E isso já lembra de 2 Pedro, no capítulo 3, onde ele menciona, né, que nós aguardamos, né, nós aguardamos novos céus e nova terra, né? Então Pedro já sabia disso, os discípulos já sabiam disso, e todos os filhos de Deus, todos os candidatos ao céu, estudantes da palavra de Deus e confiantes em Cristo Jesus, eles aguardam novos céus e nova terra. E nós, irmãos, nós dessa última geração, que eu acredito que seja nossa, seja a última pela situação, essa é a minha opinião, né? Pela situação que a gente vê, né, das coisas, pelos sinais, essas coisas acontecendo, né? Eu acredito que talvez a gente não encontre mais 40 anos, não. Porque de acordo com a Bíblia, né, a gente vê biblicamente contando uma geração como 40 anos, né? Porque encerrando aí. E eu não acredito que vamos passar, né, disso, não, assim, que vai ter mais essa oportunidade, não. Mas eu falo para vocês, nós temos que ter esse mesmo espírito, tá? Esse mesmo sentimento, né, de aguardar novos céus e nova terra, assim como Pedro descansou com essa esperança. Nós temos que ter essa esperança, né, de aguardar novos céus e nova terra e contemplarmos e vivermos nesse novo céu e nova terra, né? E ele ainda fala, olha só, e acrescentou: escreve, olha só, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Ou seja, quem mencionou isso daqui não pode mentir. Quem mencionou isso daqui foi Cristo, né? O Todo-Poderoso, ele não mente, né? Ele não é o homem para que minta, né? Então ele falou e ele há de cumprir, na verdade. Então eu dou glória a Deus por isso, né? E nós temos que alimentar, né? Como eu disse, temos que alimentar a esperança, né, dessa promessa se concretizar também na nossa vida. Sim, isso é verdade. Fazendo uma correlação com o texto, fazendo uma ponte com esse texto de Apocalipse, Isaías 65, versículo 17. Porque eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá mais lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Então, o profeta Isaías, né, anteriormente, Deus já mostrou para ele esse projeto da nova terra e novo céu. Aqui no caso do Apocalipse, aí, está mostrando a reta final dos nossos dias, no caso, né? Está chegando a essa reta final. Então todo aquele projeto de Deus de restauração, que Deus vai restaurar todas as coisas,
a terra, todo organismo vivo aqui nesta terra, seja humano, seja das criaturas, todos vão ser restaurados, né? Todos, aquele projeto anterior como era, o Éden, vai ser restaurado. Sim. A diferença que nessa restauração vamos ter aí um testemunho que vai de eternidade a eternidade, o sacrifício de Cristo, né? Verdade. Esse é o... Eu creio que a restauração da terra, a harmonia do governo de Deus sendo restaurado, tudo isso é muito importante. Mas eu creio, pelo relato da Bíblia, do Espírito de Profecia, o que vai ser assim, um objeto de estudo por toda a eternidade vai ser a história da redenção. Sim. A história da redenção, ela vai ser o foco de todos os redimidos. E conforme o profeta Isaías diz que não vamos se recordar, geralmente quando a gente está assim, passando momentos felizes, nós esquecemos daquele sofrimento que foi para o que a gente teve, ou que ainda virá. Nós esquecemos quando a gente tem momentos felizes nessa terra. Como vai ser tudo restaurado, então nós não vamos ter momentos felizes, vai ser eterna felicidade, então não vai ter nenhum motivo para ninguém lembrar de coisa alguma que passou nessa terra. Não. Amém. Vou ler uns textos aqui. Amém. O Senhor para a Igreja, volume 9, irmãos. O capítulo Apelo aos membros da Igreja. Fala para nós aqui, é um texto para nós vigiar. O fim está perto, aproximando furtivamente, imperceptivelmente, como a silenciosa aproximação de um ladrão de noite. Conceda, Senhor, que não fiquemos por mais tempo a dormir, como faz os outros, mas vigiemos e sejamos sóbrios. A verdade há de ser em breve triunfar gloriosamente. E todos quanto agora escolhem ser cobreiro de Deus, com ela triunfarão. Amém, né? Amém. Todos que estão lá do Senhor vai triunfar. Aí vai ter um novo céu, nova terra. O tempo é curto, vem logo a noite, quando o homem nenhum pode trabalhar. Que os que agora são jubilosos na luz da verdade presente, apressa-se a comunicá-la a outros. Então, irmão, devemos pregar para outras pessoas, apressar. O Senhor está indagando: a quem enviarei? Os que desejam fazer sacrifício por causa da verdade devem responder agora: eis-me aqui, envie-me a mim. Isaías 6, verso 8. Então, irmãos, está chegando o fim, Jesus está voltando e vem silenciosamente os últimos dias aí, furtivamente, como um ladrão. E o que está acontecendo é que nós estamos dormindo e precisa pregar essa verdade presente urgente. E aí ele faz a pergunta: quem enviarei? Deus faz. E a resposta nossa tem que ser: envia-me a mim. Então, irmão, tem que deixar essa preguiça espiritual de só ficar fazendo trabalho missionário quando sai esses livros de R$1, uma vez por ano. Isso aí não dá resultado, irmão. Só isso, viu? É claro que entregar os livros é uma bênção, mas se ficar só nisso, tem que ter um trabalho constante, irmão. Isso é verdade. O cristão nasce com espírito missionário, não é uma vez por ano. É uma bênção nesse livro. Ninguém está dizendo que não é uma bênção. Claro que é uma bênção. Mas devemos prosseguir. Antigamente as igrejas de 27º dia fazia sempre, às vezes, todo sábado à tarde, né? Parece que era uma coisa, um culto mesmo. Como fosse culto de sábado. Toda 3 horas tinha trabalho missionário. Toda 3 horas. Interessante, Alexandre, né? Já quem está falando no contexto aqui da Nova Céu e Nova Terra e aplicando ainda nesse ponto de vista tão sério que você mencionou aí, que nós estamos vivendo, de forma assim do empenho das pessoas em pregar a mensagem, você percebe, Alexandre, que geralmente a pessoa faz algo quando ela leva a sério, quando ela acredita, já percebeu? Quando ela acredita naquilo ali como sendo importante, quando gosta. Então, nós sabemos que onde está o seu tesouro, ali está o seu coração. O próprio Jesus falou isso. Muitos de nós cristãos, né, ou professos cristãos, se é que a gente pode falar assim, não estão mais se preocupando, né, com o novo céu e a nova terra. Não estão mais se preocupando, se preparando, ou seja, para viver uma eternidade ao lado de Cristo e ao lado da vasta criação de Deus, que a gente não sabe nem o que é ainda. A gente só ouve falar, a gente tenta imaginar na nossa imaginação bem frágil. E nem os ouvidos ouviu, nem olho nem viu, nem chegou. E aí,
Então, muitos de nós, assim, o nosso coração está voltado para as coisas. Então, tem gente que está trocando claramente, irmãos, pensem bem. Muitos de nós estamos trocando, talvez no máximo 70, 80, no máximo 90 anos com boa saúde, né? Com boa saúde, 90 anos, quando chega, 90 anos com boa saúde, jogando fora em troca de uma eternidade. Então, é o que está acontecendo. E aí, Alexandre, como é que eu vou sair para fazer um trabalho evangelístico todo dia da minha vida? Porque é o seguinte, trabalho evangelístico não é somente, como você mencionou, os livros de R$1 que a igreja vai lá, tem aquele apelo da igreja, que é importante mesmo, é muito importante, tem que ter mesmo. Aí não, eu vou lá e faço aquele dia e entrego, agora acabou, já fiz a minha parte. Já tem gente que pensa, que não vou dizer que pensa, né, porque seria muito ousadia da minha parte, mas tem gente que acha como se pensasse assim, porque só entregou ali e acabou, não faço mais nada, entendeu? Como se eu já fiz a minha parte, Deus, põe na minha conta lá, né? Eu já fiz a minha parte. Então, aí tem gente que age assim, fazendo barganha, tem gente que age assim, eu vou fazer porque está todo mundo fazendo, sabe? Mas a ideia, irmãos, a ideia daqui do trabalho que o Alexandre mencionou, do trabalho missionário, vai muito mais além. Não é somente estar entregando folheto ou estar entregando livro, não. O maior trabalho missionário é uma vida consagrada. O maior trabalho missionário é você andar, é você se portar como um filho de Deus andando nessa terra e as pessoas olhar e falar o seguinte: o que esse homem tem de diferente? Esse homem é diferente dos outros, essa mulher é diferente das outras pessoas. O que essas pessoas têm? O que essas pessoas têm de tão assim, né? Atrativo, né? Porque não pode ser. Olha a linguagem dele, olha a fala dele, Vilani. Olha a fala, olha como ele se veste, olha como essa mulher se veste. Olha o que eles comem. Por que eles não ficam comendo essas coisas? Por que eles não comem carne? Por que eles não comem carne de porco? Por que eles não comem carne nenhuma, né? Os adventistas que estão se preparando para a transladação, irmãos, o alimento carne tem que ser abandonado, a gente sabe disso, né? E o Eventos Finais fala, eu só não recordo a página, mas o Eventos Finais fala na questão do viver do remanescente, fala assim, que aqueles que são bem convertidos no respeito a alimento carne vão abandonar o povo de Deus para nunca mais voltar, ou seja, vai sair das fileiras. Então, aí você vai lá, olha só que testemunho, você vai lá, vamos supor, você está no trabalho, você está comendo lá, sei lá, sua marmita, aí olha lá, você está vendo alimentos saudáveis ali, nada de carne, porque a maioria do povo é carne, esse tipo de coisa, e olha ali, mas você não vai comer nada, e cadê sua mistura? O pessoal já vai falar assim, cadê sua mistura, né, Vilani? Na verdade, o pessoal fala assim, fala, não, eu não como, não. Aí eu não como não, porque eu quero honrar, pronto, já é o momento, não, porque eu quero honrar a Deus. Mas como honrar a Deus? Aí o pessoal já começa a pensar, por quê? Aí você começa a explicar, é o momento de você falar a mensagem para as pessoas. E por quê? Porque nós sabemos que o momento que nós estamos vivendo, irmãos, é o momento das 3 mensagens angélicas. E as 3 mensagens angélicas, irmão, não é falar Jesus é lindo, é maravilhoso, ele tem olho azul, ele parece artista de cinema. Sabe, como muitas vezes a gente vê naquelas fotos, sabe? Aquelas fotos que muitas vezes a igreja faz, propaganda assim, de o Jesus parecendo um artista de cinema, bonitão, lindo. Não é isso, não é essa mensagem que nós temos que pregar. É uma mensagem de juízo, uma mensagem de preparo, mensagem... E olha, irmãos, eu falo para vocês, o caminho é estreito, irmãos. Não é somente para os membros da igreja, não é somente para aqueles que conhecem, não. O caminho é estreito, tanto para o incrédulo como para o crédulo. Tanto para aqueles que estão no mundo, como para aqueles que estão dentro da igreja. O caminho é o mesmo para todo mundo. Então não adianta eu querer facilitar, Vilani, sabe? Eu vou aliviar para o rapaz ali, né, para o rapazinho, para a mocinha, porque eles não conhecem a Jesus, né, Alexandre? Eles não conhecem a Jesus. Então, eu vou facilitar a vida. Eu não vou falar de café, sabe? Não vou falar isso de café para ele, porque né, vai que ele se afasta da igreja, né? Não vou falar que essa mocinha não pode andar com esse tipo de moda. Não vou falar que esse rapaz não pode. Esse rapaz tem que abandonar esse negócio, esses ídolos de esportes. Não vou falar isso para ele. Vai que ele se afasta, né? Eu tenho que trazer ele para Jesus. Não, a gente não está trazendo isso para Jesus. Porque Jesus deixou bem claro, né? Quem quer me seguir, negue-se a si mesmo, negue-se todos os seus ídolos, pega a sua cruz e siga-me. Então é isso que está dizendo. E o caminho, Vilani, é estreito para ambos. A porta é estreita para ambos. Para ambos ali, ó, tanto pro de fora, como a gente fala, de fora da igreja e pro de dentro. Então, quem quer ir para o céu tem que trilhar o mesmo caminho. Acabou. Não importa se ele é de dentro ou se ele é de fora, entendeu? E nós, como os filhos de Deus, a Bíblia, a palavra de Deus, diz que a porta é estreita. Mas nós temos uma responsabilidade, nós não podemos estreitar mais a porta. É verdade. E lá a porta da perdição é larga, mas também tem alguns que começam a alargar mais essa porta, mais do que ela já é alargada, né? Larga no caso, né? Então nós temos que manter um equilíbrio nisso aqui. Foi falado sobre a
que o Ricardo, vocês viram ele falar aí sobre a questão da alimentação, da questão da reforma de saúde, todas essas questões entram no contexto final. Nós não estamos dizendo aqui que é pecado comer carne em si. A carne aqui, nós estamos falando aqui, os alimentos limpos, que a gente sabe muito bem que comer os alimentos imundos, isso é pecado, é abominação, lógico. Mas a carne em si, os alimentos que a Bíblia classifica como limpos, aqueles alimentos, não é pecado em si, não estamos falando isso. Agora vai entrar num contexto escatológico do final dos tempos. Em que sentido? O comer carne não é pecado, mas vai ser condescendência com o pecado. Por quê? Tudo que dificulta a sua ida ao encontro de Cristo, tudo que dificulta, isso aí, ele vai te atrapalhar. Então, você está cometendo o quê? Pecado contra Deus. Você ou está cometendo pecado ou está condescendendo com o pecado. No caso do alimento carne, a gente não pode afirmar que comer carne é pecado, porque senão todos aqueles que comeram carne no passado, logicamente, em termos de lógica bíblica, estão todos condenados. No caso. Não é essa não a ideia. Não é. Entendam bem, viu? Porque tem alguns aí, manipuladores da Bíblia e do Espírito de Profecia, para apoiar as suas teorias. Em contrapartida, eles dizem que os que estão pregando a reforma de saúde, muitos dos que estão pregando a reforma de saúde, estão afirmando que comer carne é pecado. Não estão afirmando isso. Nada disso. Temos que ficar atentos a essas questões, aos manipuladores da igreja. Sim. Muitas pessoas são manipuladoras, são agentes do inimigo, então a gente precisa tomar cuidado. É interessante, esse tipo de pessoas, eles gostam de medir as pessoas pelo seu próprio prumo. Eles medem pela sua própria régua, né? Então eles não podem fazer isso, não é verdade? Então, todos nós temos que tomar cuidado, na realidade. Sim, verdade. Nós somos passivos de erros, nós temos que tomar muito cuidado. Seja um membro comum da igreja, ou um doutor, um PhD, temos que tomar muito cuidado com relação à Bíblia, ao Espírito de Profecia, porque aqui são inspirados. Se a gente seguir a regrinha, sempre lutar para não querer interpretar o texto aos nossos desejos, à nossa vontade, e sempre lutar, pedir a Deus, Senhor, me ajuda a falar o que realmente está escrito, tanto na Bíblia como no Espírito de Profecia. E isso é o correto. O interesse aqui é mostrar a verdade de maneira mais clara possível. Domingo, a ceia das bodas do Cordeiro. Ricardo, lê para nós Apocalipse 16, verso 6... Apocalipse 19, versos 6 a 9. Apocalipse 19, versos 6 a 9, eu vou ler João 14, João 3. Irmãos, a Bíblia que eu estou usando aqui para leitura é a King James, tá? A fiel, de 1611. Então, no capítulo 19, do verso 6 até o verso 9, diz assim o verso 6. E eu ouvi como se uma voz de uma grande multidão, e como a voz de muitas águas, como a voz de poderosos trovões, dizendo: Aleluia! O Senhor Deus Onipotente reina. Alegremo-nos e regozijemo-nos. Demos a honra a Ele, porque as bodas do Cordeiro chegou e a sua esposa já se preparou. E foi-lhe concedido que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino é a justiça dos santos. E ele disse-me: escreve, abençoados são aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. E João 14, João 3, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se assim não for, eu teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for preparar lugar, voltarei a vós, receberei a mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Em Mateus capítulo 22 fala da parábola das bodas, né, irmãos? Então vamos comentar isso aí, essa ceia das bodas do Cordeiro. Esse texto de Apocalipse, no grande conflito, faz um comentário aqui muito bom. Diz aqui na página, nesse livro aqui, nessa edição,
Esse livro aqui tem um nome, no caso aqui do É o Conflito meu, dos Séculos. Esse aqui é o Conflito dos É Séculos. só puxar aqui, ó, a primeira capa que já mostra. Isso. Aqui. Está restaurado, né? É o Conflito dos Séculos. Uhum. Fala só o capítulo, né? O capítulo aqui No Lugar Santíssimo. Eu não vou ler tudo para ser bem rápido aqui, dinâmico. A proclamação. Aí vem o esposo. Foi feita no verão de 1844. Desenvolveram-se então as duas classes representadas pelas virgens prudentes e as loucas. Aquela dupla aplicação, né? Na parábola, tá? Uma classe que aguardava com alegria o aparecimento do Senhor e que estivera diligentemente preparando para o encontrar. Outra classe que, influenciada pelo medo e agindo por um impulso de momento, se satisfizera com a teoria da verdade, mas estava destituída da graça de Deus. Na parábola, aí vai contar a parábola. O esposo veio, as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas. A vinda do esposo aqui referida ocorre antes das bodas. O casamento representa a recepção do reino por parte de Cristo. Aí eu vou pular aqui, depois se você quiser ler na página 426 até 428, você pode ler à vontade. Aí no Apocalipse capítulo 21, verso 9, verso 10, claramente, pois a esposa representa a santa cidade. E as virgens que saem ao encontro do esposo são símbolo da igreja. No Apocalipse é dito que o povo de Deus são os convidados a ser das bodas. Apocalipse 19, versículo 9. Sim, são convidados, não podem ser também representados pela esposa. Então, aqui, a gente, quando vê esse encontro aqui, muitos pensam assim, a igreja é a esposa, tal, mas nesse capítulo aqui está falando que a esposa aqui é a santa cidade. E o povo que é convidado, eles vão estar lá na santa cidade depois. Aí vai sim acontecer aquela festa. Mas aqui a esposa aqui é a santa cidade. Como Mateus 22, né? Deus chamou o povo judeu não quis, fez acaso da mensagem, matou os servos que Deus enviou para avisar que ia ter a festa. Depois Deus falou assim, pega quem estiver aí pelos caminhos, tal, que é os gentios, e traga para o banquete. E aí diz que deu as vestes. E teve um homem lá que entrou ainda sem as vestes, e aí Deus falou, o que você está fazendo aqui? Sem as vestes. O homem emudeceu. A palavra das virgens também é interessante, que as virgens são convidadas. Elas são convidadas para a festa do noivo. Então elas não são a noiva. Elas não são a noiva. São convidadas. Sim, interessante que tanto na primeira parábola que você mencionou aí, e as parábolas das bodas, as parábolas das 10 virgens, você vê que eles estavam preparados para participar da festa, né? Você pode ver que até como no Senhor, na festa das bodas lá, convida todo mundo que está pela rua aí, todo mundo veio arrumadinho. Veio com a roupa, né? Ele dava as vestes. Ele dava, não, eu vou dar roupa para vocês. Eu vou dar roupa para vocês. Exatamente. E aí apareceu do nada um rapaz lá, né? Que talvez, não gosta, eu quero vestir minha própria roupa, né? Literalmente, eu quero vestir minha própria roupa. Quis entrar no céu, isso é só a palavra, de qualquer jeito. De qualquer jeito. De acordo com as minhas obras, né? De qualquer jeito. Não é, Deus é amor demais para não deixar eu entrar. Tem gente que pensa, tem gente que acha assim, viu? Não, se Deus quiser, se Deus me quiser, Vilani, Ele tem que me aceitar como eu estou, como eu sou. Então, você já viu essas conversas que às vezes as pessoas falam? Então, é um caso parecido com esse homem aí. E aí que é interessante que o Deus chega lá, né? Que é o dono da festa na história. Ô, meu amigo, cadê a roupa? É o casamento, cadê a roupa? Você está vestindo de outro jeito. O homem, você pode ver que o homem, ele não tinha o que falar, porque ele sabia o que tinha que ter feito. Então, porque se ele não soubesse, ele falou, não, mas espera aí. Eu tinha que vestir igual a roupa. Se ele não soubesse, ele tinha que falar assim. Ali é o juízo que ninguém vai poder dar desculpa. Não tem desculpa. Emudece. Ninguém vai poder dar desculpa. Porque minha sogra, porque o arroz queimou, por isso que eu errei o caminho. Não vai ter desculpa. Adão, quando caiu em pecado com Eva, eles quis sentir a culpa e tal. Aí aquela vestimenta de luzes, aquela vestimenta celestial saiu deles.
Aí eles viram que estava o quê? Nu. Aí o que foi que eles fizeram? Pegaram as folhas lá, para fazer a vestimenta para eles, mas ali não tinha utilidade, não tinha utilidade. Aí o que foi que Deus fez? Matou um cordeirinho e os vestiu. Mas ele matou e os vestiu. Ele não cobriu eles com a vestimenta, com aquela vestimenta deles. Aí eles tinham a vestimenta deles, aí Deus foi lá e cobriu eles com aquela vestimenta que eles estavam. Ele fez o quê? Retirou a vestimenta deles, porque era um símbolo da justiça deles. Então retirou. Então ele vestiu com o cordeirinho que simbolizava quem? A Cristo, a justiça de Cristo. Jesus. Interessante, então, Vilani, que você falou isso daí, eu quero falar isso de novo aqui. Uma vez, você mencionou isso aqui numa vez que a gente gravou a lição, né? Eu lembro que uma vez também, eu lembrei disso, né? Teve uma foto, fizeram propaganda mostrando Cristo, colocando sua justiça sobre um homem. Só que ali, na foto, o rapaz estava com as roupas sujas e Jesus estava jogando a sua roupa em cima da roupa suja dele. Porque a ilustração não é bíblica. É incorreta. É incorreta, não é bíblica. É incorreta. Porque se você pegar os livros lá do profeta lá, profeta Zacarias lá, contando a história lá do sumo sacerdote Josué, ele está sujo com as roupas deles ali. Em nenhum momento Jesus fala assim, representando ali, né, o anjo do Senhor representando Jesus Cristo, em nenhum momento ele fala assim, não, peraí, eu vou colocar uma roupa por cima dessa. Ele fala, não, tira essa roupa dele, dá uma roupa limpa, uma roupa nova. Tira a sua justiça, que é imundiça, e vou colocar uma nova em você. Vou colocar a minha justiça em você. Então, eu não sei se vocês lembram dessa imagem, mas essa imagem está incorreta. É como se Jesus estivesse acobertando o pecado, sabia, naquela imagem? Não, eu vou dar um jeito, eu vou cobertar o seu pecado, né? Ali você fica com ele por baixo, mas aparentemente por cima está tudo ok. E não é isso. Jesus deixa bem claro que o Filho de Deus está lá em Mateus, lá no capítulo 1. Sim. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele não está cobrindo o pecado, ele está tirando. Exatamente. É diferente uma coisa da outra. Vou dar um texto para dar reforço aí, ó, página 315 do Parábola de Jesus. Ó, muitos que se chamam cristãos são meros moralistas humanos. Recusaram a dádiva que somente podia habilitá-los para honrar Cristo como representá-lo ao mundo. A obra do Espírito Santo lhe é estranha, não são obradores da palavra. Os princípios celestes que distinguem os que são um com Cristo dos que unem com o mundo tornam-se quase indistintos. Os profetas seguidores de Cristo não são mais um povo separado peculiar. Olha, irmãos, que misericórdia. A linha de demarcação é imperceptível. O povo está se subordinando ao mundo. As práticas, costumes egoístas. A igreja passou por um mundo transcendindo a lei. Quando o mundo devia passar para a igreja na obediência da mesma. Diariamente a igreja está se convertendo ao mundo. Todos esses esperam ser salvos pela morte de Cristo. Ao passo que recusam viver sua vida de abnegação. Exalta a riqueza da livre graça. Nós somos na graça, só na Escritura. E procuram cobrir-se com a aparência da justiça. Esperando assim, ó, com as vestes que vocês comentaram. Esperando assim ocultar os defeitos de caráter. Ou seja, aquela roupa velha com roupa nova em cima. Mas seus esforços serão vão no dia de Deus. A justiça de Cristo não encobrirá pecado algum acariciado. Então a justiça de Cristo, a roupa, então Jesus tira o caráter velho nosso, transforma a nossa vida e põe o caráter dele. E isso é doloroso, irmão. Isso aí não é plim. Isso não é plim. Exatamente. É doloroso, é com a vida, é o crescimento dessas vestes que você vai. Exatamente. Apocalipse 22. Deixa eu consultar esse óculos aqui, que se meus olhos agora já não são mais os mesmos. 22, verso 14. Na minha versão trinitariana, na Bíblia, diz assim: bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Vai lá. Então, nós sabemos que a lei de Deus, ela é amor, mas também ela é o que? Justiça. E todos que guardam a lei de Deus, em obediência a Deus, eles estão com a justiça de Cristo. Todos estão com a justiça de Cristo. É o Salmo, eu não notei esse texto, mas eu creio que é o Salmo 119, 172. Isso, obrigado, Alexandre, por me lembrar. O Salmo 119, versículo 172. Diz assim:
Se você te achar, já achei, não pode não, tudo bem. Então, aqui eu estou aqui lendo aqui já, 172 eu achei aqui. Achei aqui você. Então, a minha língua falará da tua palavra, pois todos os teus mandamentos são justiça. Olha que benção. Então, todas as pessoas que estão revestidos da justiça de Cristo estarão guardando os mandamentos de Deus. Por isso que Apocalipse 19, que se vocês leram, verso 8, que são os atos da justiça dos santos, né? O linho fino, batendo, por isso que a Bíblia não pode ir texto contra texto. Está batendo que você leu. Exatamente. A pessoa está com a justiça de Cristo, aguarda os mandamentos. Olha só que interessante aqui, Alexandre e Evelyn. Parábola de Jesus aqui na página 316, diante do Supremo Tribunal, fala assim, ó, deu, né, o Senhor, né, deu todo o céu, do qual podemos tirar poder e eficiência, para não sermos repelidos nem derrotados por nosso grande adversário. Já continua. Mas o amor de Deus não o leva a desculpar o pecado. Não é porque Deus me ama que vai desculpar coisa errada e fazendo coisa errada. Não, de jeito nenhum. Né? Olha só, Deus não desculpou em Satanás, não o excusou em Adão e nem em Caim. Né? E nem desculpará em qualquer outro homem. Não tolerará nossos pecados e não passará por sobre nosso defeito de caráter. E Deus, né, ele espera que vençamos em seu nome. Ainda continua, e a parte mais forte, no meu ponto de vista, desse trechinho: os que rejeitam o dom da justiça de Cristo estão rejeitando os atributos de caráter que os constituiriam filhos e filhas de Deus. Rejeitam aquilo que unicamente lhes poderia conceder aptidão para um lugar na ceia das bodas. Veja só, então, quando uma pessoa rejeita a justiça de Jesus na sua vida, que a justiça de Jesus se manifesta na guarda de todos os seus mandamentos, conforme está escrito no livro Testemunho para Ministros, né? O livro de profecia, deixa bem claro que se manifesta na guarda de todos os mandamentos de Deus. Quando eu rejeito isso, quando eu rejeito a graça de Deus que me dá poder para ser um vencedor, quando eu coloco no meu coração essa frase aqui, Alexandre, na página 314 do mesmo capítulo, diante do Supremo Tribunal, porque Satanás que falou isso, ó. Satanás declarara que era impossível o homem obedecer aos mandamentos de Deus. E é verdade que por nossa própria força não podemos obedecer. Mas olha, continua. Cristo, porém, veio na forma humana. E por sua perfeita obediência provou que a humanidade e a divindade combinadas podem obedecer a todos os preceitos de Deus. Então, por nós mesmos a gente não consegue. Mas com Jesus do nosso lado nós somos mais que vencedores. Paulo deixou bem claro, somos mais que vencedores em Cristo Jesus. E outra vez ele fala: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Então, se eu rejeito isso, Ilânio, se eu rejeito isso, Alexandre, se eu não guardo isso no meu coração, se eu não acredito nessa promessa, nessa palavra e não reclamo essa promessa na minha vida, eu estou rejeitando o passaporte, ou seja, a minha entrada para as bodas. Eu estou rejeitando. É uma triste realidade que muitas pessoas estão fazendo isso. Não é verdade? Outra promessa, página 312, irmão, leia pelo menos esse capítulo aqui, ó, diante do Supremo Tribunal. Vai falar exatamente da parábola das bodas. Ó, por sua obediência perfeita, tornou possível a todo homem obedecer o mandamento de Deus. Ao nos sujeitarmos a Cristo, quando a gente se sujeita a Cristo, nosso coração se une ao seu. Nossa vontade emerge na sua vontade. Nosso espírito se torna um com seu espírito. Nosso pensamento se é levado cativo a Ele. Vivemos sua vida. Ó, vivemos sua vida. Temos a mente de Cristo, a vontade dele é a nossa é a dele. Isso é o que significa estar trajado com as vestes da justiça. Quando então o Senhor contemplar, ver lá na boda, que é o juízo investigativo, verá não então os vestidos de folha de figueira, Evilânio, não a nudez e a deformidade do pecado, não vai ver nós nu, mas suas próprias vestes de justiça, que são a obediência perfeita à lei de Jeová. Batendo o que você estava explicando. Então, não tem como fugir, irmão. Agora, tem muitas pessoas que vai pensar assim. A gente respeita, lógico, nós tem que respeitar todos, todas as opiniões. Vai pensar, geralmente algumas pessoas pensam, isso é legalismo. Não, não é, irmãos. Isso aqui não é legalismo. Isso aqui é o que a Bíblia ensina. Agora, todas as pessoas tropeçam e irão tropeçar? Sim, lógico. Mas quando a pessoa está unida em Cristo, ele impede a pessoa cair nesse tropeço. Impede. Judas, verso 24. Impede. Ele impede nós de tropeçar. Aquele exatamente, é poderoso, impede. Né? Deus é poderoso. Então, o que acontece? Nós não podemos
e aos extremos. Tem pessoas que vai muito aos extremos. O diabo é muito especialista nos extremos. Então, exagera de um lado, muitas pessoas pregam por aí, não, tudo que você fizer, fica tranquila, Deus vai completar e Deus vai te salvar de todas as questões, independentemente do que você pratique. Não é assim. Nicolaítas, né? Não é assim. Não é assim. Não é assim. E o outro lado é aquele outro lado extremo, né? Extremo que a pessoa não deixa assim a esperança de um Deus misericordioso para as pessoas. Tem que tomar muito cuidado com isso também, né? Então Deus, ele tá a ponto de fazer tudo, fez tudo por você. Ele derramou o céu aqui, na pessoa de Jesus a esta terra, para salvar o único pecador. Se fosse entrar em questão um único pecador, para salvar. Ele veio para salvar toda a humanidade, mas nem todos vão ser salvos, porque todos não vão aceitar. Então, segunda-feira, agora o Armagedon chega ao fim. Apocalipse 19, Ricardo, lê para nós, Apocalipse 19, 11 a 16, o Armagedon chega ao fim. O verso 11 começa assim: E eu vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele era chamado de Fiel e Verdadeiro, e com justiça julga e guerreia. Seus olhos eram como chama de fogo. Ainda continua: E sobre sua cabeça havia muitas coroas, e ele tem um nome escrito que nenhum homem conhecia, senão ele mesmo. Ele estava vestido com veste banhada de sangue, e o seu nome é chamado de a Palavra de Deus. Os exércitos que estavam no céu seguiam-no sobre cavalos brancos, vestidos de linho fino, branco e limpo, e de sua boca saía uma espada afiada, para que com ela castigue as nações, e ele as governará com cetro de ferro, e ele pisa o lagar do vinho da fúria da ira do Deus Todo-Poderoso. Ele tem sobre sua veste e sobre sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então vamos comentar quem é esse. Está com uma palavra afiada aí, com uma espada afiada. O que é isso? então, Simbolismo todo aí, ó. então no Grande Conflito, aqui na página 646, eu vou ler alguma coisinha aqui, pouca. Qual é o capítulo aí, né? O livramento dos justos. Está comentando esse texto aqui, do versículo 11 e 14. Com antífonas de melodia celestial, os santos anjos em vasta e inumerável multidão acompanham-no em seu avanço. O firmamento parece repleto de formas radiantes, milhares de milhares, milhões de milhões. Nenhuma pena humana pode descrever esta cena. Mente alguma mortal é apta para conceber seu esplendor. A sua glória cobriu os céus e a terra, encheu-se do seu louvor, e o seu resplendor era como a luz. Abacuque 3, versículo 3, versículo 4. Aproximando-se ainda mais a nuvem viva, todos os olhos contemplam o príncipe da vida. Nenhuma coroa de espinho agora desfigura a sagrada cabeça, mas um diadema de glória repousa sobre a santa fronte. E o semblante divino irradia o fulgor deslumbrante do sol meridiano. E no seu vestido e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A sua presença se tem tornado malicentos todos os rostos sobre os que rejeitaram a misericórdia de Deus. Cai o terror do desespero eterno, derrete-se o coração e tremem os joelhos, e os rostos de todos eles empalidecem. Jeremias 30, verso 6, Naum 2, verso 10. Os justos clamam a tremer. Quem poderá subsistir? Silencia o cântico dos anjos, e há um tempo de terrível silêncio. Ouve-se então a voz de Jesus dizendo: a minha graça te basta. Ilumina-se a face dos justos, e a alegria enche todos os corações. E os anjos entoam a melodia mais forte, e de novo cantam ao aproximar-se ainda mais da terra.
O Rei dos Reis desce sobre a nuvem envolto em fogo chamejante. Chamejante. Os céus enrolam-se como um pergaminho e a terra treme diante dele. E todas as montanhas e ilhas se movem de seu lugar. Virá o nosso Deus e não se calará diante dele. Um fogo irá consumindo e haverá grande tormenta ao redor dele. Aqui eu li um pouco, irmãos. Depois vocês continuam no resto da paginação. Então aqui está falando de uma cena que vai ocorrer. Está comentando esses textos aí. Que vai ocorrer onde vai ter uma grande decepção. O povo de Deus, num instante, estará ainda envolto naquela perseguição e naquela tormenta, mas nesse momento aí, Jesus se manifestará, vai se revelar para o seu povo. Minha graça te basta. Eles ouvirão. Outras páginas do Grande Conflito falam que os ímpios vão ficar confusos com aquela voz. E quando aparecer Jesus, os ímpios vai vir toda aquela lembrança do que Jesus fez por eles, nas pessoas de seus servos. Jesus pisa o lagar, né? Diz que com a fúria da ira de Deus Todo-Poderoso para os ímpios. Exatamente. Olha só que terrível, né? E eu quero complementar, Edilene, na página 642, fala assim dessas pessoas na volta de Cristo. Olha só o que diz. Bem aqui embaixo. Ali estão os que zombaram de Cristo, né? A sua humilhação. E com a força penetrante lhes ocorrem, né, as palavras do sofredor. Quando, conjurado pelo sumo sacerdote, declarou solenemente: vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder, vindo sobre as nuvens do céu. Está em Mateus 26, né? Agora o contemplam em sua glória e ainda o devem ver assentado à direita do poder. Os que escarneceram de sua declaração por ser ele o Filho de Deus estão agora mudos. Ali está o altivo Herodes, que zombou de seu título real, mandando soldados mofadores coroá-lo como rei, né? Coroa de espinho, batia com caniço na cabeça do Filho de Deus. Ali estão os mesmos homens que com mãos ímpias lhe colocaram sobre o corpo um manto púrpura e sobre a fronte sagrada a coroa de espinhos, e na mão, que não opunha resistência, um simulacro, né, de cedro, e diante deles se curvavam em zombaria e blasfêmia. Os homens que bateram e cuspiram no príncipe da vida agora se desviam de seu penetrante olhar, procurando fugir da subjugante glória de sua presença. Aqueles que introduziram os cravos através de suas mãos e pés, o soldado que lhe feriu o lado, contemplam esses sinais com terror e remorso. Com terrível precisão, sacerdotes e príncipes recordam-se dos acontecimentos do Calvário. Estremecendo de terror, lembram-se de como, meneando a cabeça em satânica alegria, exclamavam: salvou os outros, e assim mesmo não pôde salvar-se? Se és o rei de Israel, desça agora da cruz, creremos nele, né? Confiou em Deus, livre-o agora, né? Se o ama, né? Está em Mateus 27, verso 42 e 43, e aqui ainda fala mais, ó: na vida de todos que rejeitam a verdade, há momentos em que a consciência desperta, em que a memória apresenta a recordação torturante de uma vida de hipocrisia, e a alma é acossada de vãos pesares. Mas que é isso ao ser comparado com o remorso daquele dia em que o temor vem como uma assolação, em que a perdição vem como uma tormenta? Tá. Provérbios 1, verso 27. Olha só que terrível, né? Então, aí está apresentando uma visão futura, o profeta tem uma visão futura. Todos aqueles que maltrataram a Cristo, os seus servos, os pontífices romanos, não sei se vai entrar aí também. Os pontíficos, os papas, com sua exaltação, querendo ser Deus, estarão nesse dia lá também. Então, aqui estará todas as classes naquele lá. Os justos vão receber uma recompensa.
E essas classes aí, Os injustos, né? os injustos, vão receber a sua recompensa também. Então, nós precisamos assim agora fazer uma reflexão em nossa vida. Como é que nós estamos com Cristo, o nosso relacionamento com Jesus, né? Vamos a terça-feira agora, o milênio, Apocalipse 20, verso 1 a 3, o Ricardo pode ler Apocalipse 20, verso 1 a 3, e eu vou ler Jeremias 4. Capítulo 20 começa assim, o verso 1. E eu vi um anjo descer do céu, tendo a chave do abismo e uma grande corrente na sua mão, e ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos, e o lançou no abismo, e ali o encerrou, e pôs um selo sobre ele, para que ele não mais enganasse as nações, até que se completasse os 1000 anos, até que os 1000 anos se completassem, e por isso, depois disso, ele deverá ser solto por um pouco de tempo. Jeremias 4, verso 23 a 26. Olhei para a terra e assim fora vazia, para os céus e não tinha luz. Olhei os montes, eis que tremiam, e todos os outeiros estremeciam. Olhei, eis que não havia homem nenhum, e todas as aves do céu haviam fugido. Olhei ainda, eis que a terra fértil era um deserto, e todas as suas cidades estavam derribadas, diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Então, vamos comentar esse milênio, irmãos. O escritor do Apocalipse, ele prediz aí o banimento do diabo, do Satanás. Aqui no grande conflito, será desolada a terra, no capítulo, diz assim, né? Então, a condição de caos e desolação a que a terra deve ser reduzida, a declaração que tal condição existirá durante 1000 anos. Depois de apresentar as cenas da segunda vinda do Senhor e da destruição dos ímpios, continua a profecia. Vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e ele vai falar, né? E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Apocalipse 20, versículo 1 a 3. Que a expressão abismo representa a terra em seu estado de confusão e trevas, evidente que de outras passagens, relativa à condição da terra lá no princípio. O relato bíblico diz que era sem forma e vazia. Gênesis 1, verso 2. Nesse contexto, né? Nesse contexto, o que é que vai se apresentar aqui? Essa questão do abismo aqui. Vamos lá então. Eu ponho aqui na minha lição, eu resumi aqui, férias na terra e julgamento no céu. Porque os 1000 anos vai ser isso mesmo. Vamos lá, vai ter umas férias aí, umas férias espirituais para o diabo. Que o diabo, ele, conforme o texto aí, ele vai ser preso numa cadeia de circunstância. Não é uma prisão literal. Ele vai ficar preso aqui na terra e ele não irá para outros mundos que não são caídos. O grande conflito, como o trabalho dele é matar, tentar e destruir, ele vai tentar quem? Vai ser cancelado a profissão dele por um tempo. A profissão dele vai ser cancelada por um tempo. Porque na volta de Jesus os ímpios morrem. Não sei se terminados, estão vivos. O povo de Deus está vivo, vai ser trasladado, e os que estão mortos vão ser ressuscitados. Não vai ficar ninguém na terra. É simples assim. E como Jeremias a gente viu, a terra vai estar sem ninguém, desolada. E olha só, o verso 25, capítulo 25, verso 13, o próprio Jeremias, olha o que ele fala. Capítulo 25, verso 33. E serão os mortos do Senhor naquele dia, desde uma extremidade da terra até a outra extremidade. Eles não serão lamentados, nem reunidos, nem enterrados, não vão ser sepultados. Exatamente. Eles serão como esterco sobre o chão, sobre a terra. Então, essas pessoas não vão ter nem que enterrar. Ou seja, ali as pessoas, nós sabemos como é que quando a pessoa encontra um cadáver, até um cadáver de animal, imagina como é o cheiro, né? Então. Entendeu? Agora imagina só a terra toda, todos os homens ali, aquelas pessoas ali mortas, né? Porque quando viu o cordeiro, né, com a glória do cordeiro, eles morreram na hora. Né? Então eles vão ficar ali, certo? O cheiro do local não vai ser nada agradável, a gente sabe disso. Nada agradável. Isso vai estar quem ali? Satanás e seus anjos, contemplando a sua obra, contemplando a realização da sua toda vida. Aquela miséria que ele fez. Se cumprindo que no ritual do santuário era o bode de Azazel, né? Sim, exatamente. Era lançado no deserto. Que ia lançado no deserto, por lá ele morria, né? Levando lá, o bode tá levando o pecado, ele morria lá. E aqui ele está vendo o resultado do pecado dele, né? O resultado do pecado ali, tudo junto com ele. O pecado está tudo nas costas dele. Tudo nas costas dele, por causa que foi culpa dele que aconteceu isso com aquelas pessoas. E continua o Apocalipse 20, do 4 ao 16. Se você ler mais uma para frente,
O povo de Deus vai estar no céu, vai estar tendo um julgamento, né? O juízo comprovativo, e o povo reinando por 1000 anos. E é um juízo, irmão, que ninguém agora vai ter chance de voltar ou ir para o céu. É só comprovando que aquela pessoa que se perdeu, então nós vamos, pela graça do Senhor Jesus, estamos lá no céu. Ó, por que aquela pessoa tão consagrada está aqui? Aí Deus vai nos mostrar para não ter dúvida nenhuma na mente. Esse é o juízo comprovativo, aí depois vem o juízo final E olha só, está dizendo aqui, ó, do juízo, olha só que fala, na página 660, o conflito dos séculos, dizendo a desolação da terra. Fala assim, ó, durante os 1000 anos, entre a primeira e a segunda ressurreição, ocorre o julgamento dos ímpios. O apóstolo São Paulo indica este juízo como um acontecimento a seguir-se ao segundo advento. Nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações. Está em 1 Coríntios capítulo 4, verso 5. E Daniel declara que, quando veio o ancião de dias, foi dado o juízo aos santos do Altíssimo. Né? Daniel 7, 22. Nesse tempo, os justos reinam como reis e sacerdotes de Deus. João, no Apocalipse, diz, vi tronos e assentaram-se sobre eles, e foi-lhe dado o poder de julgar. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Apocalipse 20, verso 4 e 6. É nesse tempo que, conforme foi predito por Paulo, os santos hão de julgar o mundo. 1 Coríntios 6, 2. Em união com Cristo, julgam os ímpios, comparando seus atos com o código, a Escritura sagrada. Certo? Então, a norma de julgamento, a norma do juízo ali é a Bíblia, a palavra de Deus. Exatamente. Né? E decidindo cada caso segundo as ações praticadas no corpo, na sua vida. Ainda continua. Então é determinada a parte que os ímpios devem sofrer. Olha só, segundo as suas obras, e registrada em frente ao seu nome no livro da morte. Aí continua. E igualmente Satanás e seus anjos maus são julgados por Cristo e seu povo. Então, o povo de Deus vai julgar até Satanás, né, os salvos. Né? Continua. Paulo diz, né? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? 1 Coríntios 6,3. 6,3, isso mesmo. E Judas, né, declara que aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão, né, em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Judas 6. Ao fim dos 1000 anos ocorrerá a segunda ressurreição. Então os ímpios ressuscitarão dos mortos, comparecendo perante Deus para a execução do juízo escrito. Assim, o escritor do Apocalipse, né, diz o escritor do Apocalipse, depois de descrever o ressurgir dos justos, diz, mas os mortos não reviveram até os 1000 anos se acabaram. E a respeito dos ímpios, Isaías declara, serão amontoados como presos, né, numa masmorra, e serão encerrados num cárcere, e será visitados depois de muitos dias. Isaías 24, verso 22. Isso mesmo. Então a gente vê toda esse cronograma espiritual que vai acontecer. Tá tudo aí reveladinho conforme a vontade de Deus. Agora a questão aqui é só nós aceitarmos de todo o nosso coração. Aceitarmos essa verdade aí. Eu, todos nós aqui, você que está nos assistindo aí, aceitar essa verdade. Irmãos, Deus deixou tudo assim revelado, o que compete à salvação nossa, os obstáculos que vai aparecer, já deixou de antemão tudo revelado. Para que nós não precisa você cair na cilada do diabo. Não. Não precisa. Olha só, Guilherme, não precisa. E olha só que diz, página 318 aqui, diante do Supremo Tribunal, parábola de Jesus. Não haverá oportunidade futura em que os homens se poderão preparar para a eternidade. Não vai ter oportunidade, irmãos. A oportunidade é agora. Ainda continua. Nessa vida, Alexandre, que devemos trajar as vestes da justiça de Cristo. Esta é a nossa única, não tem outra, única oportunidade de formar o caráter para o lar que Cristo preparou para os que obedecem aos seus mandamentos. Tá aí. Então, assim, irmãos, é forte, né? Mas é a verdade. Mas é a verdade, né? É a única oportunidade. É a única. Não tem outra chance. Não tem, outra oportunidade. No reino de Deus não tem outra oportunidade. A oportunidade é essa. E no livro Primeiros Escritos, falando sobre a segunda ressurreição, na página, deixa eu ver aqui, 293. Se você quiser ler também a 292, faria bem. Então Jesus e os santos anjos, acompanhados por todos os santos, vão de novo à cidade,
e as amarguradas lamentações de prantos dos ímpios condenados enchem os ares. Viu então que Satanás novamente começava sua obra. Passou por entre seus súditos e fez do fraco e débil forte, e disse-lhes que ele e seus anjos eram poderosos. Eu não vou ler muita coisa não, ele vai dizer aqui, essa leitura aqui compete aqui a segunda ressurreição. Está aqui na segunda ressurreição. Então ele vai enganar novamente. Aí aquela prisão, depois de muitos dias, né? Depois do milênio, ele precisa ser solto. Jesus ressuscita os ímpios, e essa ressurreição, quem vai ser? Satanás vai alegar quem ressuscitou eles, aqueles ímpios foi ele, alegando aí o seu poder e que eles têm condições, capacidade suficiente para enfrentar Deus e seu povo. Que tolice! Que tolice! Então, quarta-feira, agora no novo céu, uma nova terra, Ricardo. E Apocalipse 7, 15 a 17 aí para nós. Apocalipse 7, verso 15 ao 17. Capítulo 7, do verso 15 até o verso 17. Diz assim: Por isso, eles estão diante do trono de Deus, e o servem dia e de noite em seu templo. E aquele que está sentado no trono habitará entre eles. Eles não terão mais fome, nem terão sede, e nem arderá o sol sobre eles, nem qualquer calor. Porque o Cordeiro, que está no meio do trono, os alimentará e os levará às fontes de águas vivas. E Deus enxugará todas as lágrimas de seus olhos. E Apocalipse 21, verso 2 a 8, fala para nós que a cidade santa vai descer, terminando o milênio, né, como os irmãos estão explicando aqui. A cidade santa desce aqui para essa terra. Então, e Deus vai dizer no verso 3, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, e esses serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com ele, e ele vai enxugar todas as lágrimas nos olhos. E ali fala que ele é o alfa, o ômega. O verso 7, o vencedor ele dará todas as coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será por filho. E aí no verso 8 fala que os covardes, incrédulos, abominados, assassino, impuro, feiticeiro, idólatra, mentiroso, não vai entrar nessa cidade. Misericórdia, irmãos. Ou seja, são pessoas que têm pecados acariciados, né? Eles, você pode ver que os declarados ali, ele fala, não vão entrar na cidade, ou seja, eles querem entrar. Você pode ver que querem entrar, sabem da cidade, pessoas que sabem desse local, querem entrar, mas está apegado ao pecado. Porque o verso 7 falou, o vencedor dará todas essas coisas. Venceu está em cima, a nova céu, a nova terra. O vencedor, então vai ter gente que venceu e outros que não venceram porque não quis, né? Entendeu? Pessoas que são covardes, incrédulos. Irmão, amantes do pecado, né? E pior que tem pecados aqui, que as pessoas não vão entrar no céu, que não é coisa assim, para os nossos olhos, da sociedade, tão terrível. Os mentirosos. Pessoa que mente. A pessoa não é presa por causa disso, não é crime. Na igreja, às vezes, nós mente, fala mentira, calúnia e não acontece nada. Aqui fala os covardes. A pessoa está diante vamos supor, hipoteticamente, que está diante de uma comissão, todo mundo fala A, e você sabe que não é A, é B. Aí você, eu não vou ficar... Para não ficar feio, para não ficar mal. Covarde, fico me tremendo todo. E aí, irmão, Alexandre, é A ou B? É A. Já que a maioria, né? Então eu vou também. E aqui fala que não vai herdar no reino. Não vai herdar no reino. Que coisa, irmão. Então, irmão, nós temos que pedir força, coragem para Deus, ser vencedor, e Deus dá coragem para a gente. Falar aquilo que é certo, o que é errado. E acabou. Tem que ser isso, né? Eu gosto muito, Evilândio, de uma frase que você sempre fala, você diz assim, que deixa a mentira e cada um fala a verdade ao seu próximo, né? Se eu não me engano, esse texto aí está no Efésios, capítulo 4, versículo 25. Cada um deixa a mentira e fala a verdade ao seu próximo. Efésios. É esse mesmo, está até marcado aí. Por isso deixar a mentira e falar a verdade cada um com o seu próximo. Qual é o verso? O verso 25. Efésios 4, capítulo 4, versículo 25. Interessante que o Evilândio leu no primeiro dos escritos, falando que Satanás, né, ele vai inventar aquela mentira dele, né, deslavada, sem vergonha dele, dizendo que foi ele que ressuscitou o povo. Exatamente. E olha só o que acontece aqui, ó, depois, né, que for demonstrado para todo mundo. Olha como é que será o castigo. Está aqui na página 672, no conflito dos séculos. O capítulo é a terminação do conflito.
fala assim, olha só, alguns, né, são destruídos em um momento, enquanto outros sofrem muitos dias. Exatamente. Olha só, todos são punidos segundo as suas ações. Tendo sido os pecados dos justos transferidos para Satanás, veja, o pecado justo foi para quem? Para o bode lá, né? Azazel. Tem ele de sofrer não somente pela sua própria rebelião, mas por todos os pecados que fez o povo de Deus cometer. Exatamente. Seu castigo deve ser muito maior do que o daqueles a quem enganou. Depois de perecerem os que pelos seus enganos caíram, deve ele ainda viver e sofrer. Ele vai continuar ainda. Olha só que coisa. Nas chamas purificadoras, os ímpios são finalmente destruídos, raiz e ramos. Satanás, a raiz, seus seguidores, os ramos. A penalidade completa da lei foi cumprida, satisfeitas as exigências da justiça. E o céu e a terra, contemplando, declaram a justiça de Jeová. Está aí. Né? Todo mundo reconhecer que Deus é justo, que não tinha outro jeito não. A resposta era essa mesmo. Isso então, mesmo. Esse é o fim. Né? Aqui, quando fala novo céu e nova terra, é o fim do pecado mesmo, né? Da presença do pecado mesmo. Né? De vez é uma limpeza geral. Né? Sim. Vamos na quinta-feira agora. Quinta-feira é a Nova Jerusalém. Nós não vamos ler, mas está na Apocalipse 21, verso 9 e 21. Quais são as características, irmãos, dessa Nova Jerusalém? As características dela, que está em Apocalipse 21, do 9 a 11. Como que ela é, assim, a aparência? Aí tem uns cálculos simétricos aí, a simetria, em termos de estrutura, e lá vai ser uma cidade, como tudo que Deus faz é perfeito, lá vai ter espaço para todos, né? Sim, verdade. Vai ter espaço para muita gente lá. E a Nova Jerusalém, de ouro, né? Aquilo que a gente mais valorizar aqui na terra, o ser humano valoriza aqui, que se matam, fazem guerra, pessoas traem, fazem guerra, vai ser pisado, vai ficar debaixo dos nossos pés. Ouro, arroz azul de ouro. Ninguém vai dar mínimo para isso. Não, isso é insignificante, né? Então isso é insignificante. O que mais a gente deve valorizar é a espiritualidade e é o amor a Jesus. E as 12 portas são de pérolas. As pérolas, né? Coisa linda. Eu me esqueci de trazer um texto uma vez, tem um comentário sobre essa questão das pérolas. A pérola tem um significado lá, você, para conseguir essa pérola, num determinado, eu não sei se é marisco, se é uma ostra que tem no mar, que você retira e causa muito sofrimento. As pérolas é o símbolo do sofrimento de Cristo. Foi com muito sofrimento, com muita luta, que ele conseguiu a redenção. Né? Conseguiu a redenção. Então, e a Bíblia recomenda que a gente procure cavar o conhecimento, compare a Bíblia a uma pérola de grande preço. De grande preço, né? Então, a palavra de Deus, né? E aqui, a cidade tem toda essa estrutura. Na própria lição aqui, ó, a cidade ainda é representada como um cubo perfeito, são 12.000 estádios de comprimento, largura e altura. O cubo é composto de 6 faces e 12 arestas. Alguns que fazem esses cálculos que como na cidade de São Paulo, o estado de São Paulo inteiro pega uma parte de Minas, então é bem grande. Portanto, a cidade totaliza 144 mil estádios, interessante, 144 mil, Apocalipse 7 também, que reflete os 144 mil são trasladados sem passar pela morte na segunda vinda de Jesus. No templo do Antigo Testamento, o lugar santíssimo era o culto perfeito, está em 1 Reis 6:20. Portanto, a Nova Jerusalém funciona como centro de adoração a Deus. Ela vai descer do céu e vai aqui na cidade. Nós não vamos ficar só na Nova Jerusalém, você vai se expandir. Ou seja, né, ali, né, a noiva do Cordeiro, né? A noiva do Cordeiro. Ali que vai acontecer, Brasília é a capital do Brasil, né? Vai ser a capital do universo. Então a capital do universo, mano, desce para a Terra, olha que coisa linda. O pecado, o único planeta que caiu, terrível, que foi palco, os mundo todo olhando, que coisa terrível. Mas vai ser palco do centro de Deus aqui. Olha como Deus é poderoso. Já que vocês foram lá no fundão, vocês vão ser exaltados agora. Vocês vão ser
Como fosse o central do mundo, do universo. A presença de Deus vai estar nesse lugar, né? Vai estar nesse lugar, assim, agora a presença está total, física, constante, física ali, né? Física. Ou seja, para nunca mais ter mais jeito, vai se levantar nunca mais. Que a gente vê pro espelho, agora a gente vai ver face a face. Face a face. Glória a Deus. Louvado seja Deus. E aqui também fala da nova cidade, né? Nova Jerusalém. Fala também do rio, né? Do rio que sai do trono de Deus ali, né? O rio da vida ali, né? Aí temos a árvore da vida, que diz no grande conflito que ela está nas duas árvores, nos dois lados, né? Nas duas margens do rio, né? Elas se entrelaçam assim, né? Como se fosse fazendo um arco, não é? E aqui diz na Bíblia, fala que as folhas da árvore são para a cura das nações, né? Uma coisa interessante, né, que o grande conflito menciona é que fala que quando os salvos, né, eles foram levados para Nova Jerusalém, foram levados embora, né, que eles vão contemplar Nova Jerusalém, eles vão ser levados para junto da árvore da vida e lá eles vão crescer, né? Lá eles vão crescer a estatura correta. A estatura correta, né? Vai até criança, vai bebês para lá. Sim, sim. Olha só, tá aqui, ó. Tá aqui também, ó, 644. Ó, quer ver? 644 do grande conflito. Fala aqui, quer ver? Deixa eu achar aqui. E no final do grande conflito, o encontro dos dois Adão vai falar das estaturas. A questão da Jesus estatura. é o mais alto de todos e Adão bate no ombro de Jesus e vai ver aquela multidão. De onde são esses? Ele vai se destacar. Sim. E Adão, ele vai ver os seus filhos. Olha só. Eles vão crescer na estatura de Cristo. Olha só que coisa verdade, que coisa linda. Ó. Fala assim, ó, olha só o que diz. O pecado desfigurou quase obliterou a imagem divina, quase destruiu a imagem divina. Mas Cristo veio para restaurar aquilo que havia se perdido. Ele mudará o nosso corpo vil, modelando-o conforme seu corpo glorioso. As formas mortais, corruptíveis, destituídas do garbo e poluídas pelo pecado, tornam-se perfeitas, belas e imortais. Todos os defeitos, olha só, todos os defeitos e deformidades são deixados no túmulo. Né? Continua, glória a Deus. Aí fala mais, reestabelecidos à árvore da vida, ou seja, colocados junto à árvore da vida, né? No Éden, há muito tempo perdido. Esse Éden está agora onde? Dentro da cidade, foi implantado lá dentro, né? Por que dentro da cidade, irmãos? Porque vocês leram, nós sabemos muito bem que o Éden, a árvore da vida estava no Éden. E agora a árvore da vida está dentro da cidade, quer dizer que o jardim está lá dentro da cidade. Ainda continua, Nova Jerusalém, e olha o que fala. Restabelecidos a árvore da vida no Éden, há tanto tempo perdido, os remidos crescerão junto à árvore da vida, se alimentando ali. Olha só, até a estatura completa da raça em sua glória primitiva. Aí fala mais, os últimos traços da maldição do pecado serão removidos. Qual é o último traço? Aí a questão física, a estrutura física, né? E os fiéis em Cristo aparecerão na beleza do Senhor nosso Deus, refletido no espírito, alma e corpo, a imagem perfeita de seu Senhor. Glória a Deus. Amém. Então, é isso. Né? Então, muitas vezes a gente pensa, não, mas as folhas da árvore da vida vai ser somente, vai curar as nações. Curar as nações do quê? Do que as pessoas precisam ser curadas? Do que as folhas, você tem que curar do quê? Não é doença, porque não é doença. Não é doença. Vai falar o quê? É tristeza? Não, a tristeza, deixa eu bem claro, Deus vai julgar. Não é a folha da árvore da vida que vai curar minha tristeza. É o próprio Deus ali, o julgamento vai ser mostrado tudo. Durante aqueles 1000 anos é para poder. Deus fala assim, não, meu filho, é isso, não, tá certo. Você dali vai ser consolar as pessoas e pronto, e vai aceitar o destino de quem se perdeu. Então ele vai aceitar porque foi escolha da pessoa. Agora, o crescimento ali, né, o crescimento da pessoa até a estatura normal dela, original, humana, está ali na árvore da vida. Também para dizer que nós sempre vai ser, Deus é o nosso mantenedor. Isso mesmo. Nós não vamos depender de nós mesmos, né? Então, isso aí é um condicionamento. Então, sim. O que acontece? A vida eterna, ela é condicional. Está condicionada àquele que tem a eternidade, sim, em si. Quem tem a eternidade em si? Deus. Só Deus. Então, a eternidade, nós usamos essas expressões assim. Nós vamos ser imortais, nós vamos ser condicionados à imortalidade. Isso é uma realidade. Porque essa expressão que a gente usa, e ser imortal, aí tem que tomar cuidado com isso. Por quê? Se realmente fosse isso, ser imortal, então Satanás não poderia morrer. Eles foram lá condicionados. Ao desobedecer,
aquela condição que eles tinham, o quê? Perdeu. Perdeu. Logicamente que não vamos ser imortais na condição, porque não vai, a angústia não se levantará Segunda vez. a Né? segunda vez. Não fala isso, o profeta não fala isso. Então, nesse sentido sim. Mas realmente nós somos condicionados à eternidade pelo aquele que é eterno. Eterno. Pelo aquele É o que presente de Deus para nós. Exatamente. Eu vou dar algumas páginas aqui para vocês, para os irmãos conferir depois. Primeiros escritos na página 54, grande conflito na página 674, educação na página 301. Vocês vão ter, isso aqui eu creio que notei isso é correto também. E 301 a 303, grande conflito na página 676 e História da Redenção. O livro da História da Redenção também, deixa eu ver aqui. 183. Na página 180, o grande conflito, 654. Mensagem escolhida, volume 3, na página 429. E assim por diante, irmão. Tem esses textos aqui. Eu acho que as páginas são suficientes já. Tem as páginas que os irmãos podem conferir. Então, eu vou ler o texto na Palavra de Jesus, página 315, sexta-feira, para nós comentar e dar um fechamento aqui. Olha o que diz aqui, para não ter dúvida. Então, o Ricardo deu esse capítulo, estou dando também, diante do Supremo Tribunal, Palavra de Jesus. Lê esse capítulo inteiro que você vai entender, irmão. O que é graça, o que não tem nada a ver de legalismo, mas a pessoa que aceita Cristo guarda a lei, não tem como, está aqui nesse capítulo. E 315 diz assim: Deus requer de seus filhos perfeição. Sua lei é um transcrito do seu próprio caráter. E é o padrão de todo caráter. Essa norma infinita é apresentada a todos para que não haja má compreensão no tocante de que espécie de homens que Deus quer que tenha para compor o seu reino. Para não ter dúvida que tipo de pessoa que Deus quer que vá lá para cima. A vida de Cristo na terra foi uma expressão perfeita da lei de Deus. E quando os que professam ser seus filhos receberem o caráter semelhante ao de Cristo, obedecerão os mandamentos de Deus. Então é aqui na terra. Então o Senhor pode contá-lo com toda confiança entre os que formarão a família no céu. Então agora ele pode ter confiança. Pode ir para o céu, filho. Pelos méritos de Cristo, viu, irmão? Não é pelo nosso poder. Trajado com as vestes gloriosas da justiça de Cristo, participarão da ceia do rei, que Jesus falou assim: não vou tomar a ceia só lá no céu agora, com você, discípulo. Aí vocês têm o direito de associar-se com a multidão lavada no sangue. Amém. Então, irmãos, não tem como sair fora. Nós temos que estar enquadrados. Aceitou Cristo, Deus já dá o poder para a gente guardar os mandamentos de Deus. Não tem essa. Se a gente não está guardando os mandamentos de Deus, é porque não aceitamos o Filho de Deus verdadeiramente, cara. Alexandre, que nem eu falei um pouquinho antes, que onde está o seu tesouro, ali está seu coração. Então, se eu amo estar naquele lugar, na presença de Deus, sabe? Se o meu desejo é dar um abraço bem apertado no meu Jesus, sabe? Se o meu desejo é falar assim: não, Senhor, eu não quero coroa nenhuma, sabe? Porque ele vai colocar a coroa na cabeça do salvo. E eu estando lá, não, Senhor, eu não quero coroa, eu não sou digno, né? Se eu quiser estar lá para poder jogar aos pés dele porque ele é digno e querer dar um abraço, vai apertar para não querer largar mais, certo? Eu vou correr. Eu vou correr para que esses sonhos se realizem na minha vida. Paulo fala correr a carreira. Correr a carreira da fé. Então, eu percebo que muitas pessoas, que não falei no início, muitas pessoas estão dando valor para coisas que perecem. Perecem. Então, será que vale a pena, irmãos? Será que vale a pena largar, deixar de lado algo que nunca subiu na nossa imaginação? Na nossa imaginação. Eu vejo, Evilane, que a gente é muito assim, como é que eu vou dizer assim, é muito conformado, sabe? É conformado com pouco. Comparado ao que Deus tem para nós, isso aqui é esmola, isso aqui é migalha. Comparado ao que Deus tem preparado para o povo de Deus, isso é migalha. Para começar por uma vida que se mede pela vida de Deus. Certo? E quando eu estou com Deus então minha vida é eterna. Estou ali, na presença dele. Então, para começar por isso, nós estamos vendo migalhas. Então, os 70, 80 anos que nós temos, no máximo 90 bem saudável, é migalha. É migalha. Né? Aí você viu uma vida de tranquilidade, uma vida onde os animais serão pacíficos, diz a palavra de Deus, porque vai voltar os animais como eram. O boi não vai, o leão não vai mais matar o animal para comer, o leão vai ser vegetariano, eles vão comer palha, como o boi, os animais vão ser pacíficos. Diz que as crianças, né,
que nem era para ser com Israel, era para ser com Israel aquilo ali, né? Que a criança podia brincar com a serpente ia ser amável com a criança. Então essas coisas tudo vai ocorrer de novo. Aí a gente está se contentando com migalhas, né? Sabe? Passando fome praticamente, sabe? Nós estamos aqui sobrevivendo. Passando a fome espiritual. Fome espiritual. Nós estamos aqui, Vilani e Alexandre, sobrevivendo de migalhas, resto, sabe? Parece que a gente está vivendo num lixão, sabe? No lixão do pecado aqui, sabe? Querendo respirar, sabe? E lá para onde Deus quer nos levar, onde tem a paz, onde você vai ser valorizado, porque pelo sangue de Cristo você vai ser valorizado, né? Você vai ser colocado como filho de Deus, adotado como filho de Deus, porque deixou bem claro, né? Fomos chamados de filhos de Deus, agora nós somos filhos de Deus, adotados como filhos. Aí eu falo assim, não, eu não quero, eu quero ficar aqui no lixão, eu quero ficar aqui na lama. Muitos que se dizem cristãos, muitos que se dizem que estão guardando o retorno do nosso Salvador em poder e em grande glória, estão se contentando com o lixão, entendeu? Você entendeu o que eu quis dizer, né? Contentando com o lixão na questão espiritual, em vez de desejar, né? Em vez de ter aquele desejo, sabe? Aquela força de querer estar ao lado de Cristo para sempre e contemplar todo um universo, né? Um universo que você não sabe nem o que é esse mistério. Exatamente. Então, irmãos, nós agradecemos a Deus, em primeiro lugar, por essas 3 lições que passamos na presença do Senhor. Agradecemos os irmãos que assistiram, acompanharam nós, que compartilharam, que comentaram, que se inscreveram no nosso canal. Deus seja louvado, terminando mais uma lição. E a próxima semana, irmãos, se vocês for da vontade de Deus, se vocês quiserem nos assistir, nós vamos entrar na lição Estações da Família. É uma lição que vai falar sobre família. Então é muito importante no contexto dos últimos dias, a família é forte, a sociedade forte, a igreja também é forte. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a nós. E se você puder, vamos ajoelhar e falar com o nosso Deus. Amém. Senhor Deus, maravilhoso Pai, graça te damos, Senhor, por esse trimestre que terminamos para a tua honra e tua glória. Amém. Amém, Senhor. Aprender muitas coisas, Deus, nos últimos dias, que nós devemos evitar e aquelas que devemos praticar. Ajuda-nos, Senhor, dá-nos o teu poder e ajuda-nos a estar em pé naquele grande dia quando o Senhor Jesus voltar. Amém. Amém, Senhor. Porque esses tempos, os últimos dias são terríveis. Para que o Senhor possa sustentar o teu povo, Deus. Dá-nos coragem, forças aos céus para viver e pregar as 3 mensagens angélicas. Amém. Amém, Senhor. Ó Deus, se há algum irmão que está enfermo, físico, espiritual, que o Senhor possa curar conforme a tua vontade. Dá-lhe ânimo e vigor. E que essa próxima lição seja uma lição também forte, poderosa, que o Espírito Santo possa nos iluminar, nós aqui e os irmãos que vão assistir também. E pedimos com perdão dos nossos pecados em Cristo Jesus, que reina para sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém, Senhor.